No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministros e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal divulgam nota em defesa do modelo de eleições brasileiro, em recado claro a ataques do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do STF, Luiz Fux, diz na abertura dos trabalhos da Corte após o recesso, sem citar Bolsonaro, que está atento a ataques de inverdades, mas segue na retórica infrutífera da conciliação. O presidente da República descarta a criação de imposto sobre grandes fortunas e questiona: é crime ser rico no Brasil? Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 3 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Continua repercutindo em todo o país aquela live realizada na última quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele cansou de criar factoides a respeito de uma suposta fraude nas eleições presidenciais de 2018. Ministros e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral divulgaram ontem uma nota conjunta onde condenam os ataques do chefe do Executivo à democracia e reafirmam a lisura do processo eleitoral brasileiro, destacando que as urnas eletrônicas são inteiramente confiáveis e auditáveis. Quem também se pronunciou a respeito desse episódio foi o cientista político Celso Rocha de Barros, em sua ótima coluna publicada no último domingo pelo jornal Folha de São Paulo, que tem o título "Bolsonaro não salvou a democracia". Na live presidencial da última quinta-feira, Jair Bolsonaro voltou a ameaçar a democracia brasileira. Incapaz de arcar com o ônus da prova, resolveu sacar provas do ânus e mentiu que há risco de fraudes nas eleições. Bolsonaro mente para dar um golpe. Quer dar um golpe para fugir da cadeia. Isso aconteceu durante uma nova rodada de circulação do argumento "o Centrão vai moderar Bolsonaro". A nova rodada foi iniciada com a indicação de Ciro Nogueira para a Casa Civil. Nogueira é um dos chefes do Centrão. Na última quinta-feira, a Folha publicou um artigo do jornalista Mário Rosa, dizendo que Bolsonaro não pode ser acusado de fascista, golpista, antidemocrata e, ao mesmo tempo, ao atrair um político experiente e presidente de um partido tradicional, receber a pecha de contraditório, velha política. Rosa está errado. Não há qualquer contradição entre ser golpista e ladrão, muito pelo contrário. Pode ter havido uma ou outra ditadura honesta na história do mundo, mas a regra é que a turma sempre dá golpe para roubar coisa grande. Sempre foi assim no Brasil, continua sendo. A tese do moderado pelo Centrão não é, vejam bem, absurda desde sempre. Os bolsonaristas querem dar golpe para roubar. Se pudessem roubar sem correr o risco de morrer durante um golpe fracassado, talvez o Bolcentrão nos levasse à moderação. Não era impossível que o Centrão moderasse Bolsonaro. Mas já faz mais de um ano que a aproximação de Bolsonaro com o Centrão começou. É hora de julgar a estratégia pelos resultados. Eles são claros. Até agora o Centrão não moderou o golpismo de Bolsonaro. O plano de melar a eleição de 2022 é cada vez mais claro. Os ataques às instituições são diários. A maioria parlamentar cooptada não é utilizada para aprovar qualquer agenda de governo.
Até agora, Bolsonaro só pediu ao Centrão que evite o impeachment, enquanto o Planalto articula o golpe. O Centrão entregou a mercadoria que lhe foi solicitada. Graças ao acordão de 2020, Bolsonaro não caiu enquanto se recusava a comprar vacina que viesse sem suborno. Morreram, até agora, 550 mil brasileiros. Às vezes, a tese "o Centrão vai moderar" aparece casada com uma outra, a de que o Congresso não aprovou as pautas autoritárias de Bolsonaro, como os projetos da extremista Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que aposentariam compulsoriamente ministros do STF. Seria, entretanto, absurdo atribuir essa resistência do Congresso à constituição do Bolcentrão. Um Congresso não cooptado teria feito mais coisas que Bolsonaro queria. O que a experiência internacional sugere é que as pautas autoritárias não passaram no Congresso porque Bolsonaro, ao contrário, por exemplo, do húngaro Viktor Orbán, não conseguiu montar um partido fascista poderoso no Congresso. O trato implícito na ideia "o Centrão vai moderar" era que a turma roubaria, mas impediria o golpe. Então, roubando na compra de vacinas, no orçamento paralelo, na expansão sem justificativa razoável do fundo eleitoral, mas os ataques à democracia continuam. Se o Centrão não castrar definitivamente o golpismo bolsonarista, será o caso de nos perguntarmos se essa rapaziada estava mesmo moderando Bolsonaro ou se só utilizou a ameaça golpista do presidente para roubar nosso dinheiro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia! Oi Anderson, tudo bem? Eu espero que você, que o pessoal que nos assiste esteja bem, apesar do caos e da balbúrdia na qual nós estamos metidos. Mas vamos em frente, né? Maringoni, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Maringoni, à medida em que todas aquelas falácias e lendas do bolsonarismo vão caindo por terra, com destaque para aquela história de que não haveria corrupção no governo, o presidente da República vem tentando se arvorar das mais diferentes maneiras para não perder apoio, colocando em dúvida o processo eleitoral, ampliando o espaço do Centrão na administração pública.
Dá para nós dizermos que, com pouco mais de 2 anos e meio de mandato, esse é o momento em que o Jair Bolsonaro mais sangra no Palácio do Planalto? Sim, me parece que o Jair Bolsonaro enfrenta o seu momento de pior aceitação, de maior isolamento de todo o seu mandato. Se a gente olhar para as pesquisas de opinião pública, a queda da sua popularidade, mas especialmente a queda da aceitação da ação do governo durante a pandemia, durante a crise, na assistência social, no combate ao desemprego, enfim, ela dá mostras de uma queda de popularidade crescente. Isso também acontece, principalmente talvez, no campo político, no meio institucional. Mesmo com o apoio do Centrão, uma medida capital para o Jair Bolsonaro, que é o voto impresso, recebe o repúdio de partidos até de direita. É algo que ele busca colocar como pauta para fazer o que todo mundo está falando, que é um golpe o ano que vem nas eleições. Antecipadamente ele está falando e declarando que vai perder, mas que vai perder porque a eleição vai ser roubada, quando não existe nenhuma evidência. Ele não conseguiu, naquela live alucinada de quinta-feira, 2 horas de blá blá blá, ele não conseguiu provar nada. No entanto, ele continua na sua escalada golpista. O TSE e o STF têm respondido à altura por meio de notas, e essas notas precisam passar à ação. É preciso deter esse caminho acelerado, esse caminho alucinado, esse caminho em direção ao golpe que ele está trilhando. Agora, mais do que tudo, a gente tem que ver a situação social do país. Embora comece a haver um recuo que me parece significativo na infecção da pandemia, por força da vacina que ele não queria, a situação econômica é dramática, né? 14 milhões e meio de desempregados, mas isso significa mais de 30 milhões de brasileiros numa situação de pobreza, numa situação de fome muito, muito acentuada. Então eu acho que eu acho difícil o Bolsonaro cair, mas o raio de ação dele se estreita, a desmoralização se estreita e começa a ficar claro mesmo para setores que votaram no Bolsonaro que ele não tem a menor condição de dirigir, não é um país, não é uma prefeitura, um bairro, sei lá, um condomínio. A situação do país está muito grave, até porque a pauta econômica por parte aí da Faria Lima, por parte do Paulo Guedes e por força do comando do Congresso, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, está andando, né? A privatização de pedaços da Petrobras, a venda da Eletrobras, essa pauta regressiva continua avançando. Então, essa dualidade, quer dizer, o apoio entre os setores reacionários do empresariado, entre a escumalha das Forças Armadas, entre esses pastores picaretas, continua forte em oposição a esse encolhimento da sua base social de apoio entre a população. No que diz respeito a essa tentativa de ele deslegitimar as eleições no país, Maringoni, o Bolsonaro fez uma live na última quinta-feira afirmando que revelaria toda a verdade sobre as fraudes em 2018, mas o que vimos foi mais um show de informações falsas, uma sucessão de absurdos, apresentando um assessor dele no Planalto como especialista e até a admissão de que não tem provas, apenas indícios. É um irresponsável, Maringoni. Já passou da hora de o Tribunal Superior Eleitoral tomar uma iniciativa firme contra essas sandices ditas pelo ex-capitão, só que ninguém faz nada. O presidente do Supremo faz reunião com os líderes dos poderes e olha que há processos nessa mesma corte questionando a chapa Bolsonaro-Mourão no último pleito. A live de quinta-feira foi uma admissão da derrota e do isolamento. Aliás, é uma live que tem uma queda de audiência significativa. Foram 48 mil assistentes, um público de 48 mil, que é bem menor do que tem sido as lives em geral. E foi uma live preparada em grande estilo, pompa e circunstância, tinha presença de jornalistas, e ele iria fazer uma revelação, parecia assim o último segredo de Fátima. E foi pífio, a montanha pariu um rato, ele levou lá um acupunturista que faz acupuntura em árvores, aquela história toda. E a classificação que ele mereceu de um juiz, do ministro do Supremo, de que seria um moleque,
e ele fala isso, os jornais não identificam quem é, mas que essa apreciação teve a aquiescência de outros 2 ministros, era um conjunto de 3 membros do STF, classifica bem o que é o Jair Bolsonaro nesse caso específico, mas é um moleque fascista, né? Há uma série de questionamentos. O Supremo foi muito pusilânime durante todo o mandato do Bolsonaro, não demonstrou a mesma energia que demonstrou contra o ex-presidente Lula, na não concessão do habeas corpus, o medo que teve do poder militar. Mas eu espero que agora a gente tenha uma reversão desse quadro. Eu não sei se o Luiz Fux vai ter esse pulso. Não vamos esquecer que o Fux foi indicado pelo PT. Aliás, o PT tem maioria de indicados, não quer dizer que estejam petistas, no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa lamentável, ver como as escolhas foram irresponsáveis, para dizer o mínimo. Com todo esse barulho que o Bolsonaro vem fazendo, Maringoni, você crê que o voto impresso para as eleições do ano que vem ainda pode vingar? Parece que há uma maioria no Congresso que é contrária a essa possibilidade. O problema é que o presidente vem atendendo quase todos os interesses dessa turma e vai, com certeza, exigir apoio nas suas pautas. Há alguma condicionante que possa influenciar na discussão desse tema? Olha, parece muito difícil o voto impresso pegar. Primeiro, vamos ver as manifestações que o Bolsonaro fez no último domingo. Foram um fiasco total. Ele queria fazer uma demonstração de força. Quando uma série de protestos desse tipo é feito e você percebe que eles não têm uma presença maciça de militantes, de ativistas da extrema-direita e tal, você percebe a força minguante, a força cadente que tem o bolsonarismo. Mas não só os partidos de esquerda, os partidos progressistas, em sua maioria, rechaçam o voto impresso, acho que a exceção é o PDT do Ciro Gomes, mas 11 partidos de direita e de centro também se colocam contra, dizendo que ele não vai ser aprovado. Tem partidos do centrão. Por que isso? Porque não só o voto eletrônico vem mostrando a sua eficiência e uma possibilidade muito menor de fraude, como esses partidos vêm ganhando eleições ao longo dos tempos com o voto eletrônico. Quer dizer, não quer dizer que esteja roubando, mas ele está sendo eficiente para aferir a vontade, os impulsos do eleitorado brasileiro. Eu acho que não há, até aqui, nenhuma motivação para que seja aprovado o voto impresso. É preciso lembrar, existe no governo 2 tentativas, e isso está em choque dentro do governo, 2 tentativas de dar um golpe. O primeiro golpe vem do Bolsonaro e desse pateta, desse imbecil, desse ministro da Defesa, o Braga Neto, um golpista bolsonarista que devia estar sendo julgado pelos tribunais, que quer o golpe de, com a propaganda do voto impresso, causar tumulto nas eleições do ano que vem, fazendo algo gravíssimo, desacreditando as eleições que foram conquistadas a duríssimas penas em 1985, 89, né? A gente teve a primeira eleição depois da ditadura em 1989. A eleição anterior para presidente tinha sido a eleição do Jânio Quadros em 1960. Então a gente ficou quase 30 anos sem eleições presidenciais. Muita luta foi feita para que se conquistasse. O que o Bolsonaro quer fazer? Quer jogar isso no lixo, desacreditar as eleições e, de tabela, desacreditar as eleições de governadores, de prefeitos, de deputados, de senadores, de vereadores, enfim. Ele quer causar uma balbúrdia no país. E, com isso, suspender as eleições. É o que ele não tem a menor possibilidade de fazer. Agora, qual é o outro golpe? O outro golpe é o que está sendo conduzido pelo Arthur Lira, que é o tal semipresidencialismo de coalizão, que é, na prática, quase que um parlamentarismo. Ou seja, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, seria o homem forte da República, como em alguns países europeus, como na Espanha, como na França, como na Inglaterra. A Câmara, o Congresso, que geralmente é mais conservador do que a presidência, tanto que a gente elegeu 4 vezes presidentes de centro, de centro-esquerda, Lula e Dilma, com um Congresso conservador. Então, existe essa tentativa de fazer esse
parlamentarismo malandro. Vamos lembrar, por duas vezes, em 63 e em 93, aliás, o povo brasileiro, por meio de plebiscito, negou a aprovação de uma emenda parlamentarista. Como é que você tem observado nos últimos tempos, Maringoni, o papel dos militares no governo? O general Braga Neto, ministro da Defesa, cada vez mais enraizado no bolsonarismo, o vice Mourão e o general Luiz Eduardo Ramos achincalhados pelo presidente. A impressão que dá é que dentro do próprio governo há diferentes facções das Forças Armadas disputando poder e retórica. É por aí mesmo, Maringoni? Olha, Anderson, o papel dos militares tem sido, evidentemente, o pior possível, mas é preciso examinar a trajetória histórica de como nós chegamos até aqui. A gente sabe que os militares brasileiros, desde o Império, têm uma força muito grande na institucionalidade. A própria República, a gente sabe, foi um golpe de Estado. E ao longo do século XX não foram poucas as vezes em que eles se meteram de uma maneira sempre muito ruim na institucionalidade. A gente formou militares muito reacionários, de direita, que sempre foram, que são os militares da América Latina, desde aí do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, não o Franklin Roosevelt, que estabeleceu em 1904 que a defesa exterior do continente americano, englobando aí os Estados Unidos, Canadá, México, América Latina toda, ficaria a cargo das Forças Armadas dos Estados Unidos. E o papel das Forças Armadas de cada país seria garantir a segurança interna. Ou seja, os Estados Unidos cuidariam do que eles chamam de segurança externa. E aí os militares viraram polícia das classes dominantes, fazendeiros, industriais, banqueiros e, mais recentemente, com a internacionalização da economia brasileira, são testes de ferro do capital externo. Tem nada de patriota, isso é blá blá blá, bobo de militar desocupado. Mas a gente tem uma história recente que é o seguinte: eles saíram totalmente desmoralizados da ditadura, seja porque são golpistas, corruptos, seja porque meteram os pés pelas mãos na gestão do país. O general Figueiredo termina seu governo desmoralizado. O exército sai com uma popularidade muito baixa da ditadura em 85. Um caos aquele governo Figueiredo, desemprego, crise. E a reconstrução democrática foi feita de uma maneira muito ruim, porque a gente teve de início o ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que coloca o pé na porta da Constituinte, meio que obrigando aquela aceitação daquele artigo 142, que é ambíguo e permite às Forças Armadas intervirem na cena política, ou seja, na institucionalidade brasileira. Mas, a partir daí, não foi feita nenhuma movimentação por nenhum governo democrático de fazer uma comissão da verdade de verdade. Eu já chego na Dilma, mas antes eu quero comentar dois casos que são significativos. Duas ditaduras muito mais brutais que a brasileira. Na Argentina, a Comissão da Verdade começa em 1985. Tão logo acaba a ditadura, o primeiro governo do Raul Alfonsín já começa os processos que levariam aos tribunais e à cadeia, não só torturadores e oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, como presidentes da República, ex-presidentes da República. Presidente não, né? Ditadores. No Chile, a ditadura Pinochet termina em 1990 e se elege o primeiro governo civil do Patrício Alvim, da Democracia Cristã, um partido de direita, pois em 1990 começa a Comissão da Verdade. No Brasil, a Comissão da Verdade tinha que ter começado nos anos 80. A gente passou governo Sarney nos anos 80, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Dilma sem uma Comissão da Verdade séria. Aliás, um governo de centro-esquerda, como os governos petistas, tinha a obrigação de ter feito isso tão logo Lula assumisse. Bom, a Comissão da Verdade no Brasil é feita em 2014. Bem, melhor que nada. Mas é uma Comissão da Verdade fraca, que ia pegar todos os casos de abusos de poder de 1949, se não me engano, até 85. E ela não só tinha propósitos vagos, mas ela não resultou em nada além do que um levantamento de dados de assassinatos, de prisões, de arbitrariedades, mas isso não foi para a justiça. Embora
a gente tenha tido uma comissão da verdade, os seus membros extremamente dedicados, gente que estudou e se multiplicou pelos estados, pelas cidades, pelas capitais, pelas universidades, pelo movimento sindical, foi muito importante. Mas não quase o caso dos governos petistas. E não teve força, não teve vontade, aí a gente precisa estudar direito, de colocar essa gente na barra dos tribunais. Junto com isso, quer dizer, concomitante com isso, houve algo totalmente inexplicável até hoje para mim, que foi a construção daquela força de paz ao Haiti em 2004, a MINUSTAH. O Brasil foi liderar uma ocupação militar do país, não é um auxílio econômico, não é levar médicos como Cuba faz, é levar a escória militar, Heleno, Braga Neto, Ramos, a entrar no Haiti e servir de polícia, para patrulhar aqueles bairros paupérrimos, para patrulhar a favela. As Forças Armadas aprenderam a ser polícia e voltaram a ter peso na cena política, repito, de maneira inexplicável. E a partir daí eles entram com força para, inclusive, contestar depois. A Comissão da Verdade serviu de trampolim para eles, como uma vingança da Comissão da Verdade, esse ódio ao PT que tem hoje. Então, a Comissão da Verdade nem serviu para punir, mas serviu para provocar da maneira que foi feita, e não enfraquecer as Forças Armadas. A gente tem hoje, isso é uma vergonha, esse alto comando das Forças Armadas, esse Braga Neto, aquele outro Batista da Aeronáutica, é uma escória, é uma escumalha, testa de ferro, gente que está com a boquinha, gente que ganha entre 60 e 100 mil reais por mês, formam aquela quadrilha no Ministério da Saúde, gente que está a fim de ganhar dinheiro, oportunistas, aproveitadores, cujo único projeto é o de enriquecimento pessoal. Então, hoje, o que eles têm a fazer é manter o governo do Bolsonaro para continuar com suas boquinhas. Como é que fazem isso? Se somam a essa senda golpista do tapetão do voto impresso. Não tem nenhum projeto. É uma vergonha as Forças Armadas brasileiras como estão hoje, a cúpula das Forças Armadas. Um governo democrático deve redefinir o papel das Forças Armadas para que sejam e atuem realmente na defesa do país, coisa que não fazem, porque entregam base de Alcântara, porque estão aí assistindo ou até se beneficiando da privatização das estatais. Um setor da nossa sociedade que respira por aparelhos, Maringoni, é o da cultura. Tivemos aí na última semana aquele incêndio que destruiu um galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo, transformando em cinzas 60 anos de história da política pública para o cinema, com parte do acervo queimado, documentos, uma série de outros itens. O espaço era administrado pela Secretaria Especial de Cultura e a Polícia Federal está investigando as causas do incêndio. O que mais impressiona, Maringoni, é que só após esse verdadeiro crime, o governo federal publicou um edital para seleção de entidade privada sem fins lucrativos para gerir as atividades da instituição pelos próximos 5 anos. É aquela coisa, não há qualquer tipo de compromisso da gestão Bolsonaro com a cultura e quando acontece algo desse tipo, eles entregam a administração para a iniciativa privada e tentam se livrar das responsabilidades. Olha, os crimes cometidos no setor da cultura, se a gente englobar aí cultura e pesquisa, são absurdos. São absurdos. No caso da Cinemateca, é um crime. Esse Mário Frias é um gangster, um pilantra que está passeando em Roma enquanto queima a Cinemateca, não dá respostas nenhuma, e agora contrata uma empresa privada, mais uma, para gerir o acervo. Ou seja, desobriga o Estado da gestão de algo importantíssimo, que é a memória do cinema nacional, que é a memória da cultura brasileira. Agora, isso faz parte de um processo de desmonte do país, desmonte do Estado, perda de qualquer tipo de identidade que o nosso povo possa ter com o país, com a história, consigo mesmo. E esse sujeito tem que ir para a cadeia, isso não tem conversa, existe até uma campanha do setor da cultura que deve se ampliar, é Mário Frias preso. Mas isso se desdobra na área de pesquisa. O apagão do CNPq, que envolve tanto os currículos Lattes quanto o setor de pesquisa, podem parecer
para o público leigo como algo da classe média que está na universidade, professorzinho que está lá com seu salarinho ganhando, pingando todo mês, e algo que não toca ao país. O apagão na pesquisa faz parte de um desmonte que está na privatização aos pedaços, no desmonte da Petrobras, no desmonte do nosso parque industrial, no que foi o desmonte da Vale. Para que a gente vai precisar de pesquisa, por exemplo, em energia, em petróleo, se nós estamos vendendo tudo e transformando a empresa numa furadora de poço, que é a parte mais cara, mas não é a que dá maior rentabilidade, quer dizer, a rentabilidade do setor do petróleo está em você industrializar o petróleo, transformá-lo em derivados, em gasolina, em nafta, querosene e outros óleos, outros materiais. E o setor de prospecção é caro, por isso o Estado fica com ele e cede depois para a iniciativa privada, e para isso você não vai precisar de uma rede de formação de pesquisadores, assim como você não precisa de cultura, porque o projeto dessa escória é desmontar o país e ficar com o butim, é roubar, roubar e roubar. Não importa o país, não importa o desemprego, não importa os indicadores. Então, por exemplo, o desmonte do IBGE, a não realização do censo, a mudança de critério de cálculo do desemprego pelo CAGED, a mudança de critério de aferição de queimadas na Amazônia pelo INPE, tudo isso faz parte de um processo de desmanche e que eu afirmo sempre, os militares fazem parte disso, as milícias fazem parte disso, o Centrão faz parte disso, esses pastores picaretas fazem parte disso, e esse bandido, esse ladrão fascista do Bolsonaro pilota esse processo. Então, de fato, é um crime, é inominável, não tem muito o que falar. E essa história do Lula de não concordar com a taxação das grandes fortunas no Brasil, Maringoni? Algo que o ex-presidente disse em um vídeo divulgado nas suas redes sociais na semana passada, ressaltando que os endinheirados acabariam levando suas fortunas para fora do país, como aconteceu na França. Te parece sensata essa alegação dele, Maringoni? Olha, eu achei muito infeliz essa declaração do Lula sobre as grandes fortunas. Primeiro porque não é verdade que os ricos do Brasil, os grandes capitalistas, vão poder tirar suas fortunas do Brasil. Eles podem tirar sua riqueza financeira, mas sua riqueza em propriedade, em terras, isso você não tira do país. A taxação de grandes fortunas é uma medida de justiça social, de justiça tributária. O Lula tem tido até aqui uma excelente conduta, tanto política, em costurar uma grande frente para derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, quanto nas propostas de acabar com a fome, elevar os salários, reconduzir o país a um caminho de direitos sociais. Eu imagino que ele vai retificar logo essa declaração de fato infeliz. Eu não vou demonizar o Lula, acho que o papel que ele tem tido aqui até aqui é muito mais positivo do que negativo. Precisa acertar essas questões, que eu sei que é o que ele pensa, não é um mau passo, mas na conduta, no enfrentamento, nas lutas, todos nós acabamos mudando de ideia. Falando agora do quadro internacional, Maringoni, eu queria começar pelo Peru, onde o presidente Pedro Castillo tomou posse no último dia 28. Só para variar, o Jair Bolsonaro foi o único presidente entre os países vizinhos que não compareceu à cerimônia. Agora, o novo mandatário peruano chegou prometendo mudanças importantes, como o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte no país, nomeou um ex-guerrilheiro como chefe de gabinete. Te surpreenderam esses primeiros movimentos do Pedro Castillo? Essa Constituinte deve vingar, na sua opinião? Olha, a situação do Peru suscita uma grande expectativa na América Latina, em especial pela eleição do Pedro Castillo. Ele é sustentado por um partido muito frágil, formado recentemente, há menos de 10 anos, e ele precisa fazer alianças. Ele buscou nomear quadros mais à esquerda aí como uma espécie de primeiro-ministro, né, do quadro mais importante do governo. O Peru tem um sistema presidencial, mas que ele guarda muito das características de um parlamentarismo. O Congresso tem muita força lá. Então a composição
de vertentes políticas, de fazer uma frente de sustentação do governo, é um cenário, o coloca diante da montagem de uma arquitetura de apoio bastante complexa. Houve problemas com o futuro ministro da Economia, que ameaçou não assumir, agora vai assumir e tal. Eu espero que ele consiga colocar de pé esse governo, não só por causa do Peru, mas pelo fato da América Latina estar vivendo um processo de crise muito grande, né? Nós estamos nos inserindo no mundo, parece que de uma maneira muito forte, como fornecedores de commodities. É o que nós sempre fomos, a não ser em alguns países, como Argentina, Brasil e México, que a partir de 30 a gente se reindustrializou. O quadro do Peru é o primeiro governo de centro-esquerda formado em condições muito difíceis. A elite peruana não é fácil, como de resto a elite da América Latina, mas esses primeiros movimentos do Pedro Castillo demonstram uma certa hesitação na montagem do governo, hesitação plenamente compreensível num quadro político como ele, que assume, de repente, uma tarefa, um cargo, porque ele nunca tinha tido uma experiência semelhante antes. Não é que ele nunca tivesse sido presidente, ele nunca foi prefeito, ele nunca foi um quadro que tivesse uma posição de mando na máquina pública. Eu torço muito para que o Peru consiga ir adiante e consiga realizar esse processo constituinte, numa situação em que as forças populares estão avançando no país. Já nos Estados Unidos, Maringoni, o Congresso começou a debater aquele plano de investimentos em infraestrutura proposto pelo governo de Joe Biden, que prevê gastos iniciais na casa dos 550 bilhões de dólares. Os senadores aprovaram a matéria com 66 votos a favor e 28 contrários, mas parece que a Câmara quer estabelecer como condicionante a essa aprovação um projeto de lei antipobreza que vai destinar 3 trilhões e 500 bilhões de dólares para tentar reduzir as desigualdades sociais no país. Esse tipo de ação dos democratas, Maringoni, serve para estabelecer um parâmetro de mudanças em relação à gestão do Donald Trump, com investimentos pesados para a retomada acelerada do crescimento. Como você interpretaria esse pacote de investimentos estadunidense? Olha, o plano Biden, estabelecido nos primeiros dias desse ano, e no discurso de posse do presidente, que prevê um plano de investimentos ao longo dos anos do seu mandato, que equivale ao PIB da Alemanha, 3,5 trilhões de dólares, é algo inédito, não só nos últimos 40 anos, mas talvez desde o governo Roosevelt, como uma medida incisiva de ação do Estado, de intervenção estatal na economia, como medida anticíclica absolutamente necessária para que o país possa se alavancar, possa sair de um crescimento que não era baixo, vamos colocar, quer dizer, o país não vinha num crescimento tão baixo assim nos últimos anos, mas ele conheceu a crise durante o processo de pandemia, com perda acelerada de empregos, e aí para tirar dessa recessão pandêmica, o plano se faz necessário. Mas o plano Biden se faz necessário pensando na arena internacional. Muita gente aponta uma contradição. Como é que o Biden pode ser progressista internamente, fazendo um plano rooseveltiano, um New Deal repaginado, com investimentos em saúde, em educação, em aumento do consumo, aumento da demanda, em infraestrutura, telecomunicações, transportes e tal. Como é que ele consegue ser progressista internamente e ser imperialista externamente? Não existe contradição nisso. Os Estados Unidos estão perdendo a marcha do desenvolvimento para a China, que começa nos últimos 10 anos, mas cada vez mais, de forma mais acelerada, a ser um ator presente no cenário internacional, a se colocar como um financiador de projetos, primeiro na África, depois na América Latina e agora na própria Europa. Essa competição internacional com a China, que avança também no setor de vacinas, os Estados Unidos estavam perdendo a corrida da produtividade interna para alavancar o seu desenvolvimento e o seu crescimento econômico. Então, o plano Biden internamente não é feito para salvar as pessoas da pobreza, mas é para capacitar o país a enfrentar com condições adequadas
ao crescimento chinês, né? E não vamos nos esquecer, nos últimos anos, nos anos Trump, a China passou a ser o principal adversário, quando não inimigo dos Estados Unidos na cena mundial. A China não controla, como os Estados Unidos, a moeda do mundo, que é o dólar ainda. Mas a China deixou de ser um país voltado só para dentro, ser um país exportador de produtos industrializados, mas a China passou a ser o motor da economia mundial. Aqui na América Latina, os países da América Latina não têm substituto para a China no terreno das exportações. Quer dizer, quem compra petróleo, carne, soja, trigo, em escalas crescentes, é a China, para alimentar o seu mercado interno, para alimentar a sua população, para mover o seu maquinário, enfim, para conseguir manter esse ritmo de crescimento, que mesmo um pouco mais baixo hoje, está quilômetros, anos-luz à frente do que é o crescimento do Brasil e de outros países. Então, o governo Biden tem essa característica de reforçar a economia interna para se colocar como competidor internacional à altura de um oponente que ele desconhecia. Mas olha, é difícil dizer do tempo da União Soviética, porque no tempo da União Soviética a competição se dava especialmente na seara dos armamentos, no campo militar, mas nunca no campo econômico. A União Soviética nunca foi competidor econômico à altura dos Estados Unidos. A China não. A China é um país socialista, a China é um país em que o Estado controla a sua economia, em que está realizando agora, anunciando nos últimos dias, um avanço para o controle do Estado, do mercado financeiro, que é algo extremamente ousado, mas que age na cena global de acordo com as regras da economia de mercado. A China não quer exportar a revolução, a China não quer exportar o seu modelo de desenvolvimento interno. A China quer se colocar na economia de mercado, vendendo produtos, oferecendo financiamentos, nos termos colocados pelas potências capitalistas, vale dizer, pelos Estados Unidos. E é isso que coloca os Estados Unidos na defensiva em relação à China e que faz com que, nessa defensiva, ele tente se colocar tanto internamente como uma economia que funcione melhor, mas com uma extrema agressividade imperial no terreno internacional. Por outro lado, Maringoni, o imperialismo estadunidense vive atentando contra aqueles países que eles classificam como inimigos, como foi o caso recente de Cuba, daquelas manifestações patrocinadas por aquela turma. Esses atos, de alguma forma, desestabilizaram o governo de Miguel Díaz-Canel, Maringoni, ou serviram apenas para fortalecer o apoio popular ao regime cubano? Você enxerga maiores repercussões desses atos? Olha, é o que eu comentei agora, na pergunta anterior. Os Estados Unidos não vão deixar de ser imperialista e não vão deixar de ver a América Latina como seu quintal. Eles tiveram uma vitória espetacular em colocar o governo Bolsonaro como seus capachos aqui no continente. O fator de desestabilização do continente age por duas frentes, age pelo Departamento de Estado e age pelo governo Bolsonaro. Não estão totalmente claras ainda quais foram as interferências que o governo de extrema-direita brasileira teve, por exemplo, no golpe boliviano, ou a sabotagem que empreende no Mercosul, ou a tentativa sempre presente de derrubar o governo Nicolás Maduro, no qual ele fracassou redondamente. No caso de Cuba, é algo que os Estados Unidos fazem um movimento claramente desleal. Agora, a gente não pode achar que a política internacional é feita de lealdades, a política internacional é jogo pesado e jogo sujo, que é a tentativa de desestabilização do regime cubano, no momento em que Cuba enfrenta uma crise muito séria. Qual é a crise séria que Cuba enfrenta? Bom, primeiro, Cuba foi atingida diretamente pela crise venezuelana, a crise do petróleo venezuelano. A empresa Petróleos de Venezuela, a estatal venezuelana, foi sucateada ao longo dos anos, muito por incompetência interna dos próprios venezuelanos. A Venezuela também sofre um bloqueio estadunidense, mas a Venezuela não consegue mais suprir o mercado cubano, não digo mercado, mas
a necessidade cubana de petróleo, em especial nas termoelétricas, daí os apagões sucessivos e constantes. Agora, os Estados Unidos impedem navios petroleiros da Venezuela de atracarem em Cuba, impedem navios mexicanos de levarem petróleo para lá. O bloqueio é algo seríssimo, dura 60 anos, mas ele é apertado a cada dia. Cuba chegou ao ponto de produzir vacinas e não ter seringas para aplicar essas vacinas, o que é um contrassenso. Quer dizer, o mais difícil você tem, que é uma fórmula química cuja invenção demanda uma pesquisa delicada, uma pesquisa muito pesada. Eu falo delicado e pesado, mas é uma pesquisa muito séria da medicina cubana, dos cientistas cubanos, e eles não têm o mais fácil, que é uma seringa para injetar no braço dos cidadãos da ilha. Então, o bloqueio americano é algo impensável. Eles bloqueiam as empresas de cartão de crédito que vão agir junto ao turismo, bloqueiam as empresas de hotelaria que estão em Cuba, empresas de aluguel de automóveis e tal, enfim, tentam sabotar de toda forma. Cuba, então, teve como crise a questão do petróleo venezuelano e a crise do turismo, que está muito junto da crise da pandemia. Cuba conseguiu, em 2020, controlar por meio de isolamento social a disseminação do vírus, mas ao mesmo tempo ela teve bloqueada a sua indústria de turismo, que é a principal fonte de ingresso de divisas, de dólares no interior do país. O turismo é responsável por mais de 10% do PIB e emprega cerca de 500 mil pessoas numa população de 13 milhões e meio de habitantes. Então, é muita gente, é um efeito multiplicador muito sério que tem na economia. O que Cuba fez diante do desespero no final do ano passado? Reabriu o turismo, reabriu seus hotéis, reabriu voos, reabriu, enfim, o país para a visitação internacional. O país tem praias belíssimas, tem a natureza, tem, enfim, é um dos pontos cardeais do turismo global. Quando abrem, no início do ano, a pandemia sai do controle, ou seja, o contágio, inclusive de novas cepas, que estava controlado na ilha, se disseminou. E aí Cuba vive a crise da pandemia atualmente, a crise do turismo e a crise do baixo fornecimento de petróleo. Mas apertando tudo isso, o elo que controla tudo isso acaba sendo o cerco econômico norte-americano. Muita gente fala, mas eu entendo, o bloqueio é muito sério, mas tem a ditadura. Eu penso que os rumos políticos do país devem ser decididos pelos cubanos, internos a Cuba. Não vamos achar que aqueles músicos, artistas, rappers de hip hop cubano que residem nos Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Eles foram recebidos pelo presidente Biden semana passada, quando ele anunciou novos apertos no embargo econômico, dessa vez sobre a polícia cubana. Essas acusações de que houve repressão, qualquer Estado vai reprimir quando tentam depredar bens públicos. E Cuba reprimiu uma manifestação em Havana que queria ocupar os estúdios lá do Instituto de Rádio e Televisão de Cuba. É incerto dizer que os Estados Unidos conseguiram desestabilizar o governo Miguel Díaz-Canel. A vida está muito difícil em Cuba, não há abastecimento, houve falta de alimentos. Eu espero que os socorros enviados pelo México, pela Rússia e pela China tenham conseguido mitigar, ou seja, reduzir um pouco o drama que as pessoas vivem, porque não há apoio revolucionário possível se você está com a barriga vazia, se seu filho não tem o que comer, se você está numa situação de empobrecimento acelerado, as condições materiais estão muito ruins. Eu espero que Cuba dê a volta por cima, porque uma eventual desestabilização, o fim do regime socialista em Cuba, vai impactar toda a esquerda e setores democráticos da América Latina. Cuba não foi só um símbolo, Cuba foi e é um exemplo de que é possível enfrentar o mais poderoso polo da direita internacional, as forças armadas mais poderosas do mundo, estando a 90 milhas da sua costa. Vamos, oxalá,
que o governo Biden não consiga dar esse golpe final na República Socialista de Cuba e que o país consiga prosseguir num rumo de proporcionar bem-estar para a sua população. Gilberto Maringoni, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço. Eu agradeço muito a possibilidade de participar mais uma vez aqui do nosso Faixa Livre, que já é um marco na imprensa democrática no país, talvez sejam um dos pioneiros dessa nova fase pós-anos 2000. Forte abraço para você e um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED-RJ, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia à sua produção e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Adhemar, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Adhemar, nós tivemos aí na última semana a divulgação de novos números relacionados ao mercado de trabalho. E como era de se esperar, ainda que haja uma melhora gradativa da pandemia no nosso país, os índices seguem praticamente estagnados. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego ficou estável no patamar de 14,6%, com quase 15 milhões de desempregados no país, de acordo com os dados da PNAD contínua. Como é que se justifica um cenário como esse, Adhemar? Não há uma recuperação da economia? Por que isso não se reflete nos números do emprego? Olha, Anderson, a questão é que você não tem, digamos, esse é um primeiro ponto, uma recuperação vigorosa da economia, não é, que seja capaz de gerar empregos. Não? O que você tem é uma recuperação pequena do nível de atividade, que comparada ao buraco que foi o ano passado, acaba dando números que parecem expressivos, mas na verdade é que você está comparando com o buraco que foi ano passado. Não? Então é a mesma coisa que você está, ao invés de começar a medida do crescimento a partir do chão, você está começando a medir a partir de um buraco, de um poço. Não é? Então parece que se você vier do fundo do poço até a altura da pessoa, vai parecer uma altura muito grande, mas na verdade se você contar a partir do chão, que é onde você estava antes de cair no buraco, não tem nenhum crescimento de fato. Então a primeira coisa a tomar em consideração é isso. O segundo ponto é que, mesmo com uma pequena recuperação, o fato é que, na medida em que você tem isso que você está chamando uma melhora gradativa do quadro da pandemia no país, mais pessoas que antes estavam em casa vão ao mercado de trabalho buscar emprego. E, obviamente, saem de uma situação de não desempregados, porque não estavam procurando emprego antes, para uma situação de desempregados. Então, você tem esses dois efeitos. O primeiro, que a gente está chamando de recuperação, na verdade, não é uma recuperação tão grande assim, porque ela tem que ser comparado com o período de antes do buraco. Então, se você fizer essa comparação, você vai ver que não tem tanta recuperação assim da economia, se é que tem alguma. Mas a outra questão é que, digamos, na medida em que o quadro da pandemia vai tendo uma melhora gradativa, as pessoas vão sendo vacinadas, etc., mais gente começa a voltar a procurar emprego, e isso vai se refletir nos índices de desemprego. Na medida em que você não tem esses empregos, isso vai se refletir num aumento dos índices de desemprego que têm sido mantidos aí nesse quadro de 15 milhões de desempregados, alguma coisa aí sempre entre 14% e 15% da população economicamente ativa. Essa é a situação nesse momento.
Outro detalhe importante apresentado pela pesquisa do IBGE, Ademar, diz respeito ao nível de informalidade, que subiu de 39,6% da população ocupada para 40%, o que representa 34,7 milhões em um total de 86,7 milhões de trabalhadores. Esse dado é absolutamente estarrecedor, Ademar. Cada vez mais brasileiros estão se sujeitando à precarização absoluta para não morrer de fome. Aqui é mais grave do que você está falando, porque se você somar os 40% da informalidade com os tais dos conta própria, né, e com os que se autodenominam pequenos empresários, microempresários, etc., já dá mais do que 50%. Né? Esse é o quadro de uma economia que é incapaz de gerar empregos formais, né, aqueles empregos que têm carteira assinada, que têm proteção social, né? Então cada vez menos você vai tendo essa situação. Né? Na verdade, aí você tem duas questões a serem discutidas. Né? Uma é que nesse quadro novo, né, de mudanças tecnológicas que você está tendo, né, e dadas as reformas na área trabalhista que você teve já em 2017, né, cada vez você vai gerar menos empregos formais. Né? Então isso é um primeiro ponto a ser tomado em consideração, né? Ou seja, você vai precisar de um crescimento econômico muito mais vigoroso, né, para poder gerar empregos formais, ou então você vai ter que, digamos, discutir outro tipo de medida, do tipo a redução da jornada de trabalho, enfim, como outros países estão fazendo. E a outra coisa é que, digamos, com o quadro aí que você fez da reforma da legislação trabalhista, retirada, inclusive, de poder dos sindicatos e o próprio processo recessivo, né, os trabalhadores ficaram numa situação de pouco poderem se defender. Né, e isso vai levando a uma precarização cada vez maior, a uma deterioração cada vez pior das condições de trabalho, né, e do mercado de trabalho em geral. Né, e aí não só da situação, né, de emprego, mas também da situação de renda das pessoas, e isso serve para você também não ter aí um mecanismo vigoroso de retomada da atividade econômica, porque a renda dos trabalhadores vai caindo. Nós temos discutido muito com você nos últimos tempos aqui no programa, Ademar, sobre essa urgência que é a recuperação do mercado formal de trabalho no nosso país, por conta especialmente do empobrecimento crescente da população. A principal questão que se coloca é a seguinte: neste momento em que a vacinação contra a Covid-19 vai avançando, as pessoas estão aos poucos voltando às ruas, movimentando a economia. Que setor deve ser o carro-chefe nesse momento de retomada, Ademar? Muito se fala no setor de serviços, no comércio. Qual deveria ser o foco no estágio atual do país? Quem deve ser o principal puxador dessa recuperação? Evidentemente que a situação no último ano e meio mostrou aí, com a pandemia, a necessidade também de você ampliar o setor de serviços, especialmente serviços de saúde e educação, que você vai precisar também ampliar por conta da carência que foi o setor de educação, e para você não afetar as crianças, né? Depois de um ano e meio aí de gestão da pandemia na área de educação. Mas, na minha opinião, o carro-chefe deveria ser ampliar as obras públicas. Né? Isso por quê? Porque há muito o que fazer, que a gente está vendo na área de habitação, na área de saneamento, né? E porque esse setor mostra uma recuperação mais rápida do ponto de vista de emprego e renda, né? Ele tem mais efeito aí de tração sobre os demais setores da economia. Então eu acho que você vai claramente poder pensar, se você quiser reativar a economia mais rapidamente, pensar aí nesse setor de obras públicas, né? No setor em que o Estado pode localizar o que fazer e viabilizar recursos para essa expansão, especialmente
saneamento, habitação, transporte, né? E esses setores de serviços sociais, como saúde e educação, né, que foram pesadamente atingidos aí nesse momento da pandemia, né? Então você vai ter que, quando você pensa na necessidade de construir hospitais, postos de saúde, também não é só construí-los, você precisa ter o equipamento e você precisa ter a mão de obra para fazer funcionar esses estabelecimentos de saúde, né? Então é preciso levar adiante de forma muito consistente, né, um programa grande, e alguns falam inclusive de que um programa grande na área de saúde pode envolver inclusive compra também de equipamentos hospitalares, desenvolvimento da indústria nacional dessa área, desenvolvimento aí da indústria de vacinas, de produtos farmacêuticos, etc. Ou seja, um grande complexo de saúde, né, pode ser pensado. Aliás, aí vai uma observação que eu acho que é muito importante, né? Nesse momento em que o mundo todo está localizando essa dificuldade e localizando aí essa necessidade de investir nessa área e de fazê-lo com características nacionais, porque é uma área estratégica e tem que estar internalizada nos países. Exatamente nesse momento, o Brasil faz uma oferta na área de compras do governo no nível da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que abre ainda mais o seu setor de serviços de saúde, de produtos de saúde, né, e as compras públicas nessa área, para fornecedores internacionais. Então, mais uma vez, o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, vai na contramão do que está se fazendo a nível internacional, como resposta, inclusive, ao processo da pandemia no mundo todo, né? Isso é uma coisa para se tomar bastante cuidado, para se prestar bastante atenção, e que os nossos representantes, os parlamentares, deveriam ficar atentos a esse processo, porque o Brasil vai se expor ainda mais a se fragilizar internacionalmente. Ademar, nesse cenário de desemprego e informalidade recordes, o que significa essa recriação do Ministério do Trabalho no nosso país? Ainda que o Jair Bolsonaro tenha recriado a pasta para atender aos anseios políticos do Centrão, a volta dela pode representar a possibilidade de termos políticas públicas mais efetivas para a retomada do emprego formal, de qualidade no país. Dá para a gente alimentar essa esperança? Anderson, infelizmente eu acho que não. Como você mesmo disse na pergunta, a recriação do Ministério do Trabalho foi um elemento para fazer uma recomposição política no momento em que o governo Bolsonaro estava muito enfraquecido politicamente, né, e fez essa negociação aí com os setores políticos e colocou inclusive um político tradicional no apoio ao seu governo nessa pasta. Então, na verdade, trocar 6 por meia dúzia. O que vai ter que se ver é se de fato, né, o movimento social e o movimento dos trabalhadores, o movimento trabalhista organizado, tem condições para pressionar o governo no sentido que você recrie políticas de emprego e renda no país, nesse momento que a gente já discutiu aqui nas perguntas anteriores, né? O quadro amplo de desemprego, de queda da renda, de qualidade, da deterioração da qualidade do emprego no país, especialmente estão sendo criados empregos informais, né? Então, eu acho que o que a gente vai ter que discutir não é que a partir dessa criação se recriem, né, condições que possam ser feitas políticas de emprego e renda no país, mas ao contrário, não é como a partir de fora, a partir dos movimentos sociais, do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, você tem a capacidade do movimento sindical, né, de pressionar o governo no sentido de
com o Ministério do Trabalho, com a área do trabalho dentro do Ministério da Economia, de qualquer maneira, que o atual governo possa dar resposta a essa gravíssima crise de emprego e renda que o país vem tendo que administrar. Não é de hoje, não é? Desde 2016, 2017, não é? Essa foi uma consequência já das políticas implantadas na época do governo Temer e que foram continuadas no governo Bolsonaro. A ausência do Ministério do Trabalho por mais de 2 anos e meio, Adhemar, teve algum impacto nesse quadro de desalento que se estabeleceu no emprego no nosso país? Mesmo no governo Bolsonaro, poderíamos estar em um outro cenário caso a pasta não tivesse sido extinta, considerando, é claro, o advento da pandemia? Eu acho que não, Anderson. Eu acho que não, porque o problema, como eu falei na questão anterior, ele vem de antes, né? Esse quadro já era um quadro que vinha do governo Temer, né? Que vinha aí com a recessão, que se aprofundou, depois com a estagnação econômica, e com as medidas aí de reforma trabalhista que foram tomadas lá em 2017. Né? Então, na verdade, esse processo vem de um período que ainda existia o Ministério do Trabalho. Né? A existência do Ministério do Trabalho não impediu que essas políticas fossem adotadas. O governo Bolsonaro apenas radicalizou esse processo com a extinção do Ministério do Trabalho e a colocação dos temas que diziam respeito ao trabalho, né, sob o guarda-chuva do Ministério da Economia. Mas acho que, caso a pasta não tivesse sido extinta ao continuar esse tipo de política que foi sendo adotada desde o governo Temer, você não teria, digamos, nenhuma grande melhora da situação do mercado de trabalho. Para isso você precisa ter crescimento econômico, e crescimento econômico nunca foi uma política levada adiante nem pelo antigo governo Temer, nem pelo governo Bolsonaro. Eles se preocupam com outras questões que não o do crescimento efetivo da economia, e sem você ter crescimento efetivo da economia, você não vai ter resposta do ponto de vista do mercado de trabalho. Teremos aí no comando do Ministério um velho conhecido e aliado de primeira hora do bolsonarismo, que é o Onyx Lorenzoni, que, se eu não estou enganado, já está no seu 4º posto no governo, já tendo passado pela chefia da Casa Civil, pela pasta da Cidadania e, mais recentemente, pela Secretaria-Geral da Presidência. Esse sujeito é um típico representante do que há de pior no Congresso, Adhemar. Seu histórico não deixa qualquer dúvida a esse respeito. O Ministério do Trabalho, historicamente, era ocupado pela turma do PTB, do Roberto Jefferson. Nós podemos esperar uma outra ocupação política na pasta, dessa vez pelo Democratas? Estaria mudando de mãos o Ministério, Adhemar? Eu acho que não. Esse ministério tinha sido desativado, não tinha sido incorporado à área econômica do governo, e agora foi recriado para um processo de acomodação política dentro do governo. O Onyx Lorenzoni não é um cara preocupado com essa área, né? É um deputado tradicionalmente muito mais ligado aos temas de interesse da grande produção agrícola, né? Especialmente os latifundiários lá do Rio Grande do Sul, né? Que ele busca representar, ou seja, não tem tradicionalmente conexões aí com a área do trabalho, né? É uma acomodação interna dentro do governo, não é? Buscando abrir espaços aí para essa reacomodação, né? Saindo da Secretaria-Geral da Presidência, enfim, abrindo esse espaço para acomodação aí da Casa Civil, né, onde você tinha aí um militar, e esse militar vai ocupar a Secretaria-Geral da Presidência. E aí, nessa dança de cadeiras, o deputado Lorenzoni vai ocupar o Ministério do Trabalho, né, que foi recriado para acomodá-lo. Né? Então, eu não vejo, né, nisso nenhuma
nova prioridade do governo nessa área com a recriação do Ministério. O Ministério foi criado para acomodar politicamente os setores que já apoiavam o governo Bolsonaro. A questão que a gente vai ter que ver é se, a partir daí, de uma pressão que venha de fora, você volte a ter efetivamente políticas ativas para o mercado de trabalho no país, e especialmente tomar em consideração que a principal dessas políticas é crescimento econômico. Então, de fato, só tendo crescimento econômico você vai ter uma resposta objetiva do ponto de vista do mercado de trabalho. O resto, essa recriação do ministério, quem vai ocupar o posto, essas danças de cadeira dentro do governo Bolsonaro, isso eu acho que não tem muita relevância, a menos para a própria manutenção política do governo Bolsonaro. Agora, do ponto de vista de políticas de mercado de trabalho, não tem muita consequência. Uma pressão de fora pode resultar, aí sim, em que você tenha políticas efetivas para essa área, mas poderia resultar também em políticas se a área do trabalho continuasse aí debaixo da asa do Ministério da Economia. É isso que vai determinar que o governo, é uma pressão de fora, que vai determinar que o governo tenha preocupação efetiva com essa área do trabalho. Agora, Adhemar, nosso país vem enfrentando uma série de crises que se acumulam, e eu acho que duas delas podem ser determinantes para apontar o valor de produtos e serviços por aqui. E eu me refiro à crise hídrica e a essa política abusiva de preços do petróleo. Você poderia explicar aqui para os nossos ouvintes, por favor, Adhemar, quais os impactos esses dois fatores podem ter para o índice de inflação aqui no Brasil? Como é que o brasileiro é afetado por isso? Bom, Anderson, aí você vai ter dois elementos fundamentais. No caso da crise hídrica, a crise hídrica ela tem duas pernas. Uma perna que vai rebater na produção agrícola. A falta de água vai impactar aí, especialmente a produção na área de hortifrutis, e por conta disso o preço dos alimentos que chegam nas cidades. Então você vai ter uma subida do preço de alimentos, uma escassez de alguns produtos, mais especialmente nessa área de hortifrutis. E o outro elemento, se você pode, inclusive, ter falta de água, pode atingir as pessoas com falta d'água nas cidades. E o outro elemento é que a crise hídrica também diminui o nível dos reservatórios de água, e como uma boa parte, cerca de 3/4 da produção de energia no Brasil vem através de hidrelétricas, você pode também impactar o preço da energia elétrica, dado que a produção de energia elétrica vai diminuir, você vai ter um recurso maior aí a outras fontes de energia, especialmente termoelétricas, que produzem uma energia mais cara, a partir da queima de óleo ou de gases que vêm do petróleo. Então, esse é um efeito. Você pode, então, ter escassez de produtos na área de hortifruti, subida de preço de produtos na área de hortifruti, pode ter falta de água para consumo humano, ou seja, as cidades podem ter que administrar a escassez de água, e você pode ter aí o efeito que você já vem tendo, através da questão da bandeira vermelha aí na conta de luz, o aumento do preço da energia. E no caso do preço do petróleo, é essa questão também do impacto de preços, ou seja, o governo, ao determinar a dolarização, exatamente no momento em que o Brasil fica autossuficiente em petróleo, poderia investir nas refinarias aqui dentro para ser autossuficiente também nos vários produtos derivados de petróleo. O Brasil não o faz, ao contrário, faz uma política de vender as refinarias, e quem está comprando as refinarias, pelo menos o que foi verificado até agora, são outros produtores internacionais, alguns inclusive do Oriente Médio, que produzem lá, ou seja, não vão ter interesse de ampliar a produção aqui no Brasil, ao contrário, vão aumentar a importação de produtos que eles mesmos produzem lá fora, em outras refinarias. E isso, obviamente, vai aumentar o preço desses derivados de petróleo,
né, aqui dentro, não só no momento em que os preços do petróleo a nível internacional estão subindo, né, estão voltando a níveis historicamente altos, como o momento em que o dólar aqui dentro, o dólar em relação ao real, também vem subindo. Então essas duas coisas impactam aí os preços do petróleo e vão impactar especialmente o preço da gasolina, do óleo diesel, né, e do gás de cozinha, né? O óleo diesel impacta muito o transporte coletivo, né, ônibus especialmente, né? Impacta aí caminhões, portanto o transporte de produtos, especialmente de produtos alimentícios, o que pode reforçar aí o aumento de preços nessa área, né? E o GLP, o gás de cozinha, né, o gás de botijão aí, que pode também ter um efeito desastroso aí sobre a renda das famílias, que já está empobrecida pela situação toda da pandemia, do desemprego, da queda da renda, e que vai sofrer mais essa questão aí de um aumento dos derivados de petróleo. Então, uma situação bastante dura para a maioria da população brasileira, que vem aí com a questão da crise hídrica e da questão do aumento dos preços dos derivados de petróleo. Outra coisa que segue em alta é o nível de endividamento das famílias no Brasil, Ademar. Em junho, o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas atingiu inéditos 58,5%, conforme apontou o Banco Central. É aquela história, não é, Ademar? O brasileiro não tem acesso à renda como antes, só resta se endividar. E isso é extremamente danoso para a economia como um todo. A grande questão, Anderson, é que lá atrás o que você tinha é que as pessoas se endividavam, não é? Mas como você ia gerando empregos e gerando renda e tendo crescimento da renda, não é? As pessoas iam administrando meio como aquela figura que tinha nos circos antigos, né, que ficava equilibrando os pratos, né, correndo de um lado para o outro, rodando as varinhas para equilibrar os pratos. Então as pessoas faziam dívida, mas iam arrumando emprego, arrumando bicos, a renda crescia um pouco e iam administrando essa situação. Agora, com a crise, na verdade, elas não estão conseguindo fazer isso, né? Então, o endividamento, algumas vezes, ele acontece até involuntariamente. A pessoa é obrigada a fazer um gasto com alimentação, não, um gasto com remédios, faz isso no cartão de crédito, chega lá na frente e não consegue pagar. Não consegue pagar e aí isso vira uma dívida. Isso vai crescendo. Então agora não é nem mais uma coisa planejada como foi em certo momento em que você tinha políticas que via crédito consignado estimulava aí a expansão do consumo. Agora não, você tem um endividamento que é um endividamento resultado aí da falta de renda, né, em que as pessoas vão se endividando e se endividando muitas vezes sem o planejamento, né? Isso é muito ruim, né? Isso compromete, inclusive, no momento que você for retomar políticas de crescimento, você vai contar menos com as pessoas para expandir o consumo, não é? Porque no primeiro momento, quando as famílias expandirem a sua renda, vão estar mais preocupadas em administrar essas dívidas, não é? Então você compromete as condições estruturais de crescimento mais à frente. Aí no curto prazo, digamos, coloca mais essa pressão, não é, psicológica, enfim, em cima das famílias que já estão tendo que se virar para sobreviver e agora, além de sobreviver, vão ter que se virar mais ainda para administrar essa situação de dívidas. Eu acho que o grande desafio a ser enfrentado aqui no país, Ademar, é esse caráter cruel, incapaz de enxergar além dos seus interesses dessa nossa burguesia. Como é que pode um país, Ademar, no mesmo ano em que bate recordes na produção de grãos, com safras nunca antes vistas no agronegócio, pode ampliar enormemente o contingente populacional em insegurança alimentar? Anderson, a expansão do agronegócio ela não tem relação com o abastecimento de alimentos da população brasileira, né? Na verdade, inclusive, boa parte do abastecimento alimentar da população não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar, da chamada agricultura familiar dos pequenos produtores. O agronegócio é um grande negócio voltado para a exportação
que reproduz a velha lógica do latifúndio exportador, que vem desde a época colonial. É um modelo de produção colonial, não é? Só que agora modernizado, em que ele produz, não é, as chamadas commodities agrícolas, não é? Alguns poucos produtos em enorme quantidade, e se vincula aí a uma rede de fornecedores internacionais ou de empresas transnacionais que operam aqui dentro, que fornecem a ele os defensivos, os fertilizantes, não é, tratores, caminhões, etc., né, sementes, enfim. Então esse é o grande agronegócio. Isso não tem nenhuma relação com o abastecimento alimentar da maior parte da população brasileira. Nunca foi o interesse do agronegócio fornecer para essa população, porque se esse fosse o interesse, o agronegócio teria o interesse na expansão da renda da população brasileira, e ele não tem interesse aí na expansão da renda da população brasileira, ao contrário, os políticos ligados ao agronegócio foram o suporte permanente às políticas de arrocho salarial, de contenção de direitos dos trabalhadores, então o mercado do chamado agronegócio não é a produção para o mercado doméstico, a segurança alimentar da população brasileira. Não, o agronegócio produz para exportação, para o mercado externo. Então essa é a grande questão e a grande contradição, porque significa que o país faz políticas para incentivar o agronegócio, o governo faz políticas para incentivar o agronegócio, inclusive através do crédito, mas isso não se reflete para a população brasileira, se reflete só no aumento dos ganhos desse próprio agronegócio. Essa é uma grande contradição da política pública brasileira, mas não é nada de muito diferente do tradicional suporte que o Estado dá para o lucro de alguns setores do empresariado que opera no Brasil, seja o agronegócio, seja o mundo financeiro, seja as empresas transnacionais instaladas aqui dentro. Para finalizar, Adhemar, o Paulo Guedes tem perdido cada vez mais força no governo, especialmente agora depois que a Secretaria do Trabalho voltou a ser ministério. Por que o Bolsonaro ainda mantém esse cidadão na sua administração, Adhemar? Seria aquele mal necessário para atender aos anseios dos ultraliberais? O ministro Paulo Guedes, na verdade, ele entra na composição do governo Bolsonaro como uma âncora aí dos interesses do mercado financeiro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar em consideração. Ou seja, romper, retirar o ministro Paulo Guedes é uma operação complicada para o governo, porque ele teria que ter outra pessoa que tivesse digamos, o respaldo aí, pelo menos de alguns setores do mercado financeiro. A gente tem visto que o mercado financeiro, uma parte dele tem se afastado do governo Bolsonaro, mas para o que ainda resta de apoio, a presença do ministro Paulo Guedes no governo é importante. Então é isso que representa aí a presença do financista Paulo Guedes e desses interesses aí de uma certa parte mais especulativa do mercado financeiro no atual governo. Do ponto de vista do próprio Paulo Guedes, ele tem evidentemente os seus interesses que devem estar sendo contemplados aí nessa composição. Por isso é que é difícil pensar aí um afastamento do ministro Paulo Guedes do governo, a menos que o governo Bolsonaro arrume outra figura que possa cumprir esse papel de fiador dos interesses do mundo financeiro, do que o pessoal chama de Faria Lima, a rua lá dos bancos de São Paulo, dentro do governo Bolsonaro.
Enfim, essa é a grande questão e é a questão que o governo tem que administrar. Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no nosso programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu forte abraço. Anderson, uma boa semana para vocês, para você, para a sua produção, para os ouvintes do Faixa Livre. Espero que a gente continue nessa luta de resistência em relação a esse governo que, do ponto de vista da economia e do trabalho, tem sido uma tragédia. Mas, enfim, como a gente sempre fala, isso daí só vai ser revertido com muita luta, e essa luta é fundamental. Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o escritor, poeta, professor de literatura brasileira na Universidade de Sorbonne, Leonardo Tonos. Leonardo Tonos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Esse programa ímpar dentro do cenário jornalístico, por suas reflexões, por seus debates, que eu tenho acompanhado lá da França, onde resido há mais de 30 anos. Leonardo, muito obrigado por você novamente estar se dispondo a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Leonardo, a nossa produtora Celeste Sintra me disse aqui que você mora na França e está de volta ao Brasil por uns dias para lançar presencialmente o livro Diários em Mar Aberto, pela editora Folhas de Relva, aí em São Paulo. Essa é a sua terceira antologia de poemas e é construída a partir de muitas vozes, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra, Leonardo. Como ela foi construída, como é que esses diários se desenvolveram. Como a própria Celeste muito bem coloca, seriam lembranças de um período sombrio da humanidade, onde se vive mais com o pensamento do que com as pernas.
Diários em Mar Aberto, essa terceira antologia que eu estou publicando agora no Brasil, não é uma antologia sobre a pandemia, mas são textos que trazem o impacto justamente dessa situação inusitada ao qual a humanidade está confrontada e que muitas vezes eu qualifico como um enzilho da nossa humanidade. O enzilho é um termo, aliás, que é bastante utilizado no universo hispano-americano para determinar ou denominar uma situação de ilhamento que muitas vezes oponentes a regimes políticos opressores viveram dentro dos seus espaços domésticos por perderem os seus direitos constitucionais. Em parte estamos vivendo isso, porque estamos vivendo dentro, fechados, trancafiados dentro dos nossos espaços domésticos, nesse deslocamento que nos confrontou a duas situações contraditórias. Primeiro, há um encontro de nós mesmos, né? Nós estamos confrontados não mais à alteridade do outro, mas à nossa própria alteridade. E, por outro lado, a situação da espera. Nos tornamos sujeitos esperantes. E nessa dupla significação do termo espera, a espera enquanto imobilidade, a impossibilidade de nos deslocarmos geograficamente, mas também uma mobilidade, uma vez que a espera sempre é o desejo e nos projeta justamente para outros mundos, para a tentativa de construção utópica de outros universos. Esses textos nascem durante o início da pandemia, no primeiro lockdown em Paris, em março de 2020, quando justamente não sabíamos o que fazer, quando, pouco a pouco, perdíamos a noção até do tempo. Eu comecei então a redigir um diário, todos os dias, textos diários, escritos praticamente todas as manhãs, com o intuito de buscar a compreensão daquilo que me parece então até incompreensível e talvez também com uma maneira de sobreviver diante da impossibilidade de viajar para o Brasil, diante do medo de talvez nunca mais poder rever os meus familiares. Esses escritos então me permitiram naquele momento manter algum contato com as pessoas que me eram caras, nomeadamente meus pais, meus irmãos, e foi naquele momento que eu lembrei de uma caixa que meu pai tinha me ofertado durante minha última viagem ao Brasil, em dezembro de 2019, a caixa que continha os poucos vestígios da minha história familiar, que é de origem italiana e que chega ao Brasil em 1927. Nessa caixa havia diversos objetos, cartas recebidas pelos meus avós, desde a chegada deles no Brasil, cartas escritas em italiano, mas também objetos inusitados, como a passagem dos meus avós, a passagem de barco até o Brasil, onde figuravam informações sobre o dia, a hora da viagem, a inspeção sanitária, porque os imigrantes eram submetidos, até de maneira bastante humilhante, a uma inspeção sanitária, o nome do navio que os transportou ao Brasil, cartilhas endereçadas aos imigrantes dizendo como eles deveriam se comportar no Brasil, cartilhas destinadas às mulheres imigrantes, a medalha do meu avô que combateu na Primeira Guerra Mundial, mas dentre desses objetos, dois me tocaram profundamente. Num primeiro, um pequeno bilhete redigido pela minha avó italiana, onde ela marcou a data de nascimento e de falecimento dos seus pais e de um irmão que morreu numa trincheira da Batalha de Trieste na Primeira Guerra Mundial. E num outro bilhete, já com uma letra bastante trêmula, figuravam os nomes completos com a data de nascimento de todos os seus netos, dentre os quais eu. Lá estava eu, na trêmula letra de minha avó, talvez já com Alzheimer, registrando algo para que ela não se esquecesse justamente dessa memória individual, familiar, que também é a memória coletiva. E a memória coletiva também atravessa, eu diria, esses textos que eu passei então a redigir desde março de 2020, uma memória coletiva bastante traumática, né? O trauma da pandemia, o trauma do confinamento, mas também outros traumas vivenciados pelos brasileiros ou pela humanidade de maneira geral, como a situação dos refugiados, que tornou-se catastrófica desde o início da pandemia, a banalização, mais uma vez, do discurso do ódio no Brasil, discurso xenófobo, racista, antissemita, homofóbico, e o trauma, é claro, do bolsonarismo também para o meio cultural. São diários e, nesse sentido, são textos que são marcados, eu diria, por uma grande porosidade, fragmentação, são textos que por vezes se aproximam
de uma prosa e que contam histórias de situações que eu me lembrei de ter vivenciado no Brasil antes do processo pandêmico. Um encontro que eu tive que me tocou muito, que foi com um rapaz morador de rua na Avenida Paulista, que me contou, sobretudo, como ele tinha sido expulso da sua casa por ele ser soropositivo e gay, ou então aforismos, mas que sempre tentam conservar uma certa poeticidade, porque eu ainda acredito que poderemos reinventar o mundo através da beleza, através da própria poesia. Só gostaria também de sublinhar que esses diários trazem um projeto gráfico diferenciado, realizado por um jovem ilustrador originário de São Paulo, que se chama Vitor Rocha, que, para além de uma capa belíssima, onde a retratação desse universo marítimo, do fundo do mar, talvez esse universo tenebroso, mas ao mesmo tempo belo, que poderia de maneira metafórica evocar o momento em que estamos vivendo, traz ilustrações com uma mancha, como se na verdade essas ilustrações pudessem também contar uma outra narrativa desse momento ao qual estamos confrontados. São diários e não diário, por uma simples razão, porque eu não quis somente trazer a minha voz, mas eu tento aqui mesclar essa voz do autor, do homem, do professor, do cidadão, que vive fora do Brasil há mais de 30 anos, vozes que ainda permanecem afásicas dentro da nossa contemporaneidade. A voz do refugiado, a voz do indígena, a voz dos afrodescendentes confrontados ao racismo, confrontado também a um verdadeiro genocídio neste país. Claro, não pretendo aqui dar voz, não pretendo aqui conceder voz, não pretendo cooptar essa voz do outro, mas trazer esses timbres, essas outras dicções tão necessárias para entender a nossa contemporaneidade. Por falar nisso, Leonardo, esse tipo de viagem literária substitui de alguma maneira aquelas que nós fazíamos pelos 4 cantos do mundo? É o momento de se desbravar os horizontes da consciência humana. Você acha que esse período de isolamento tem sido mais produtivo para vocês que trabalham com literatura? A pandemia tem sido muito cruel para o meio artístico. Do dia para a noite, atores, produtores culturais, músicos ficaram simplesmente sem emprego e estão tentando sobreviver até hoje. No entanto, esses atores também se mostraram extremamente criativos, levando justamente para as plataformas digitais atuações artísticas, teatro, shows, espetáculos, tentando compartilhar não somente conteúdo cultural, mas também afetividade. Por outro lado, é interessante observar que desde 2020 há uma reflexão sobre justamente a acessibilidade do conteúdo cultural através do processo de democratização que a internet proporcionou. No meu caso, por exemplo, eu fico muito feliz em ver que hoje colóquios sobre literatura, encontros com escritores possam ser disponibilizados nessas plataformas e atingir um público que até então não teria acesso a estes conteúdos. Eu mesmo tenho recebido diversas mensagens de ouvintes que têm me seguido nos diversos projetos que eu tenho encabeçado, ouvintes da Amazônia, do exterior do Brasil, da África, e eu fico muito feliz porque talvez essa seja o único elemento positivo dessa situação pandêmica para o meio artístico e para o meio cultural. Só que ao mesmo tempo, Leonardo, você desenvolve um outro projeto denominado Migra, que visa, entre outros, estabelecer um diálogo transnacional e transdisciplinar sobre as vivências da migrância nos dias de hoje, com a presença de mais de 80 escritores, artistas, cineastas, dramaturgos, ilustradores, pesquisadores e atores da sociedade civil. Esse projeto se encerra no mês de outubro e parece muito interessante a ideia desse Migra, Leonardo. Dá mais detalhes aqui pra gente, por favor, sobre o que normalmente surge diante de tantos diálogos com artistas nos mais diferentes estilos. Qual é o objetivo de vocês com esse projeto? O projeto Migra, que eu tenho encabeçado desde o mês de março de 2020 pelas plataformas digitais, nasce justamente de um constato realizado dentro da minha própria pesquisa. Eu sou pesquisador em literatura brasileira e há mais de 20 anos pesquiso a presença da questão imigrante
dentro da produção literária nacional e, de uns tempos para cá, sobre a presença ou não da crise dos refugiados, que na verdadeiramente não é uma crise de refugiados, mas o refúgio é uma decorrência de uma crise econômica dentro da produção artística brasileira. E o que tinha observado é que, se vários atores têm debatido sobre essas questões, muitas vezes eles acabam não dialogando entre si. Então a ideia justamente é trazer atores da sociedade civil que possam dialogar com escritores que possam dialogar com cineastas ou com empresários ou com pessoas trabalhando dentro de ONG sobre uma das questões mais essenciais da nossa humanidade e da nossa contemporaneidade. Não podemos esquecer que hoje são mais de 70 milhões de pessoas que se encontram em situação de deslocamento pelo mundo, são mortes diárias pelos mares afora, são quase mais de 40 mil ou 50 mil desaparecidos no mar Mediterrâneo nesses últimos anos, uma situação, aliás, do qual o Brasil não permanece isento, se levarmos em consideração a presença bastante significativa de refugiados venezuelanos, haitianos, africanos e até latino-americanos dentro do espaço nacional. E há também uma importância, eu diria, simbólica para o Brasil, uma vez que o Brasil se forja a partir desses deslocamentos. A identidade brasileira, ela se forja a partir justamente desse encontro com o outro, quer ele seja o colonizador, quer ele seja sujeitos escravizados que vieram para o Brasil de maneira forçada, quer ele seja também pela presença de imigrantes desde meados do século XIX. E por fim, a questão das migrâncias territoriais me parece essencial por dois aspectos. Por um lado, porque a história da humanidade ela se funda a partir dos deslocamentos, né? O deslocamento justamente do homem nômade para o homem sedentário na era paleolítica, neolítica, mas também deslocamentos que explicam a presença de populações ameríndias nas Américas, e ela também ela atravessa, digamos, todos os mitos fundadores das nações, quer sejam mitos bíblicos, mitos literários, e ela diz também a humanidade, no sentido em que a humanidade ela surge no encontro com o outro. E o deslocamento territorial põe o homem sempre em confronto com esse outro, indagando o que ele é e como ele deve receber esse outro, a partir de movimentos, a partir de situações da hospitalidade e do acolhimento. Desde que ano esse projeto é realizado, Leonardo? E como é que as pessoas podem ter acesso ao conteúdo que é produzido no Migra? É muito fácil seguir e acompanhar o projeto Migra através das plataformas digitais. Por um lado, nós temos uma página na internet, projetomigra.com, e um canal YouTube, projetomigra.com, onde estão disponibilizados todos os encontros já realizados e onde estarão também todos os encontros a serem organizados a partir do mês de setembro, com esses atores diversos. Por exemplo, tivemos já o escritor Itamar Vieira, digamos, esse grande sucesso da nossa literatura nacional, mas teremos também Duca Rachid, que escreveu a novela Órfãos da Terra. Tivemos também outros atores como Paulo Betti, Ronaldo Fraga, que justamente fez uma apresentação belíssima sobre essa relação entre moda e literatura. Então eu convido todos os ouvintes aqui, a partir do mês de setembro, a seguirem então a nossa programação de um projeto que eu diria chegou para ficar, uma vez que a noção de migrância não se limita à noção do deslocamento territorial, mas também abarca outros tipos de transformações, quer ser ligados a questões de gênero, a questões políticas também, debates que eu pretendo então trazer para 2022 dentro desse projeto. Leonardo, essa gestão do Jair Bolsonaro tem provocado problemas não apenas internamente. Lá fora, a imagem do Brasil anda muito desgastada. Eu queria ouvir um depoimento seu, Leonardo, enquanto residente na França. Qual é a percepção dos europeus a respeito do nosso país, desse governo desastroso que nós temos? Eu resido na França há mais de 30 anos e eu poderia simplesmente dizer que a imagem do Brasil hoje, do exterior, é catastrófica. A questão se coloca, no entanto, como se constrói a imagem de um país
e qual a função dessa construção da imagem do país. Como sabemos, a construção de imagem do país, ela se manifesta através de diversas ações, quer elas sejam políticas, em termos de representatividade desse país em grandes instituições internacionais, quer seja econômica, o avanço econômico de um país, ações sociais dentro e fora do seu país e também do ponto de vista da cultura. O Brasil sai ali da época da ditadura militar com uma imagem bastante desgastada e bastante isolada dentro do cenário nacional. E desde então, desde o governo José Sarney, através da atuação, por exemplo, do ministro Celso Furtado, na época, depois com o governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma, o Brasil tentou reconstruir essa imagem através das suas ações econômicas, mas também culturais. A participação do Brasil em megas eventos internacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas, mas também em mega eventos culturais, teve um impacto bastante positivo nessa revalorização da imagem do país. Eu lembro, por exemplo, que entre 2012 e 2015, o Brasil participou de praticamente todas as grandes feiras e festas literárias internacionais. Ele era o Brasil convidado. Eu mesmo tive o prazer e a oportunidade de ser o curador do Salão do Livro de Paris em 2015, em que trouxemos mais de 48 escritores brasileiros dentro de uma perspectiva da diversificação, da diversidade das vozes literárias no Brasil, e isso tinha um impacto diário na imprensa. Todos os dias encontrávamos, até 2016, reportagens, quer seja na imprensa escrita, na imprensa televisiva, falando desse país dinâmico, desse país com um futuro próspero do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, um país que poderia se tornar um modelo dentro dessa reconstrução desse novo mundo. Infelizmente, desde 2016, quando acontece então o golpe institucional com o impeachment, em 2017 da presidenta Dilma, desde a eleição do atual governo brasileiro, a imagem está inteiramente desgastada. Não há um dia sem que a imprensa internacional não relate atos genocidas, atos ecocidas do governo atual. Fomos ou estamos ainda sendo um país da chacota, um país da tristeza, um país do genocídio, um país, na verdade, do desrespeito em relação ao outro, e isso, é claro, se é inconcebível para qualquer cidadão, isso se torna ainda mais grave quando se trata justamente de um governante, ou de um governo que reivindica essa postura na cena internacional. Agora, e do pessoal da cultura aqui do Brasil, Leonardo? Você tem escutado muitas queixas? Há um desmonte acelerado de todas as nossas expressões culturais, com esse tal de Mário Frias na Secretaria de Cultura, um sujeito preconceituoso, da pior espécie. Tivemos agora esse incêndio criminoso na Cinemateca Brasileira. O que é que você costuma ouvir no meio cultural sobre esse governo, Leonardo? Se não fôssemos grandes utopistas, eu acredito que não seríamos professores e pedagogos. E sim, eu acredito ainda que é possível uma reconstrução. Talvez não dos modelos antigos, uma vez que esse mundo de antes já se foi. Mas talvez esse momento atual de pandemia e de momento de retransformação do país seja um momento de repensarmos o que queremos para as nossas futuras gerações, o que queremos finalmente para os nossos filhos. E eu acredito que a cultura tem um papel fundamental nesse processo de reconstrução, porque o que é cultura? A cultura é, sobretudo, a expressão da diversidade e a manifestação da hospitalidade e do acolhimento. Então, nesse sentido, sim, eu acredito que podemos refazer um novo mundo e eu quero participar desse processo de reconstrução. Eu queria encerrar, Leonardo, te questionando se há um horizonte de melhora em relação à nossa cultura no Brasil, caso nós tenhamos a substituição desse governo. Você acha que ainda é possível recuperar todas essas perdas que nós temos tido? Se não fôssemos grandes utopistas, eu acredito que não seríamos professores e pedagogos. E sim, eu acredito ainda que é possível uma reconstrução. Talvez não dos modelos antigos,
uma vez que esse mundo de antes já se foi. Mas talvez esse momento atual de pandemia e de momento de retransformação do país seja um momento de repensarmos o que queremos para as nossas futuras gerações, o que queremos finalmente para os nossos filhos. E eu acredito que a cultura tem um papel fundamental nesse processo de reconstrução, porque o que é cultura? A cultura é, sobretudo, a expressão da diversidade e a manifestação da hospitalidade e do acolhimento. Então, nesse sentido, sim, eu acredito que podemos refazer um novo mundo e eu quero participar desse processo de reconstrução. Leonardo Tonos, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero desejar a você um ótimo lançamento desse livro, o Diários em Mar Aberto. Aproveita e diz aqui para os nossos ouvintes como é que eles podem adquirir essa obra. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, sou eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no programa Faixa Livre, conversando com os ouvintes do Faixa Livre, e para aqueles que se interessarem por esse meu último livro, Diários em Mar Aberto, ele já se encontra disponível em pré-venda no site da editora, uma jovem editora independente que está se lançando no mercado e que se chama, então, editorafolhasderelva.com.br. Deixo também aqui o convite para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, do trabalho que realizo fora do país, com diversos projetos, que podem também entrar em contato comigo pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo Instagram, Leonardo Tonos. Um bom dia a todas, um bom dia a todos e sempre, é claro, protegendo-se contra esse vírus através da utilização de máscaras, através do distanciamento social e espero encontrá-los em breve presencialmente, quem sabe, em 2022, aqui no Brasil. Uma boa tarde a todos. Conversamos aqui com o escritor, poeta, professor de literatura brasileira na Universidade de Sorbonne, Leonardo Tonos. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!